Então, fala nação, beleza? Chega mais, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sino, deixa o like, por favor. Porque agora a gente vai ver um corte aqui da Wall Sport que vai falar, galera, sobre qual time se reforçou melhor. Temos vários times aí que se reforçaram, mas até o momento, quem foi o time que mais conseguiu, né, se reforçar de maneira completa, por assim dizer, né? Que escolheu melhor os jogadores que contratou. Será que foi o Flamengo? Vamos ver os antes aí falando e também, né, mais uma vez elogiando e se rendendo ao Flamengo. Créditos na descrição, vamos reagir juntos aqui no final, a gente comenta um pouco sobre esse vídeo aí, certo? Vamos ver. Pergunta que eu faço agora sobre o Corinthians que não contrata, o São Paulo que está tentando contratar o Marcos Leonardo e sobre todo mundo dessa janela. Quem se reforçou melhor na janela de transferências, nessa janela brasileira de transferências? A janela se encerra hoje às 23 horas e 59 minutos. Coloca na tela, essa é a nossa enquete, você pode votar. Eu vou dar uma parcial de como anda a nossa enquete, mas a gente mostra uma outra tela aí, que é com o que cada um contratou nesse período. Aí, ó. O Palmeiras trouxe o Andreas Pereira, acho que é a grande contratação, Carlos Miguel, Jefté, Kelvin e Ramon Sosa. Nada mal, hein? Flamengo, Emerson Royal, Jorge Carrascal, Jorginho, Samuel Lino e Saul. Nada mal também. Botafogo contratou ali na baciada. Montoro, Arthur Cabral, Cris Ramos, Danilo, Joaquim Correia, Jordan Barreira, Caio e Neto. Cruzeiro, Luiz Sinisterra, Marquinhos e Kenny Arroio. O Arroio acabou de ser anunciado. Bahia, João Paulo, Kaique, Luiz Gustavo e Matheus Sanabria. São Paulo, Gonçalo Tapia, Mailton e Rafael Tolói. Pode ter o Marcos Leonardo ainda. Fluminense, Igor Rabelo, Luciano Acosta e Santiago Moreno. Atlético Mineiro, Alexandre Biel, Reinier e Juan Tressoldi, aquele que jogou no São Paulo. Internacional, Alan Rodrigues e Richard. Grêmio, Arthur Melo, Carlos Vinícius, Fabiano Balbuena e Marcos Rocha. Vasco, Andrés Gomes, Carlos Cuesta, Leandrinho, Matheus França, Robert Renan e Thiago Mendes. O Santos, Alexis Duarte, Gustavo Cabadeiro, Igor Vinícius, Lautaro Dias, Mike e William Arão. E o Corinthians contratou apenas o Vitinho, como a gente já acabou de falar aí. Muito bem, quero saber de vocês. Arnaldo, quem contratou melhor? Não tem a lista do Santos, né? Tem a lista do Santos. Alexis Duarte, Gustavo Cabadeiro, Igor Vinícius, Lautaro Dias, Mike e William Arão. Tá lá, ó. Rapaz, né, cara? Assim, eu acho que, de novo, a gente tem um bloco dominante, que é o dos três primeiros, os três mais poderosos. O Palmeiras e o Flamengo, eu acho que contrataram melhor do que o Botafogo, que contratou muito também e gastou muito. E aí, né, cara, é uma competição bem difícil sobre Palmeiras e Flamengo, quem contratou melhor, cara. Assim, a janela do Flamengo do meio de ano foi a janela preponderante, né? O Palmeiras fez duas janelas muito boas, a do começo do ano e agora está complementando. Eu acho que o Flamengo precisava de menos e contratou muito bem para completar o que ele não tinha. Então, eu acho que para eleger assim, por muito pouco, eu acho que o Flamengo contratou melhor que o Palmeiras, mas por muito pouco. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco super completo. Talvez até mais completo que o Flamengo, porque eu entendo que o Flamengo, em relação, acho que o Danilo concorda, em relação à zaga, ele tem uma questão. Só tem 3 zagueiros e não usa os jovens. Então, acho que o nível do time do Flamengo, em relação ao começo do ano, sobretudo, subiu mais do que o do Palmeiras, né? Então, eu acho que, por isso, nessa janela de meio de ano, eu fico com o Flamengo um pouco. Aí, depois, Palmeiras, em terceiro, Botafogo, e o resto são mortais. Alguns mortais que a gente não consegue explicar, como é o caso do Santos, né? Porque o Santos, por que eu citei? Porque ele veio da Série B, ele tinha graves problemas financeiros, ele está disputando um torneio só, e é muito jogador para um torneio só, você me entende? É uma coisa, além da questão da gente não saber muito bem como o Santos está contratando, eu acho que é muito por uma competição só.
Então, é um mistério para mim a questão do Santos desde de janeiro, quando chega Neymar e companhia, quando chegam Neymar e companhia, e agora na janela do meio de ano, mais ainda, com o Santos tacando o dedo nos reforços e no campo ainda o time não respondeu, né? Danilo, quem contratou melhor? Eu acho que pelo impacto gerado e pelo como eles chegaram tão bem e se acertaram tão bem, Jorginho e Saul, não tem, para mim, o Flamengo fez a melhor janela. Muito com base no que esses dois jogadores, e o Samuel Lino em seguida, mas acho que o Jorginho e o Saul mais do que o Samuel Lino, o impacto deles é muito relevante. Se no final do ano a gente vai poder fazer um raio-x melhor. Porque, por exemplo, até agora o Emerson Royal não fez uma boa partida. A gente pode falar que o Emerson Royal ainda não é um jogador que se acertou. Não estou dizendo que deu errado, hein? Mas por enquanto ainda não se acertou. Carrascal ainda não estreou. Então a gente vai poder fazer um raio-x melhor dessa janela, vai ser mais completo. Agora, no momento, os jogadores que mais trouxeram impacto de todos esses que a gente viu aí, Jorginho, Saul, para mim são os dois, assim, especialmente, que controlam o meio de campo do Flamengo de uma maneira impressionante. Em seguida vem o Samuel Lino. E aí, quando a gente olha para a janela do Palmeiras, acho que o jogador que tem feito o maior impacto veio na janela do começo do ano, que é o Vitor Roque, e a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o Andreas Pereira. O Carlos Miguel é para o futuro, o Kelvin está indo muito bem, mas por enquanto não tem como disputar com o impacto causado por Jorginho e Saul para mim. Algumas informações sobre essa janela ainda. O Cruzeiro, como eu falei, acabou de anunciar a contratação do equatoriano Kenny Arroyo, de 19 anos. Ele é jogador que foi revelado pelo Independiente Del Valle, estava no Besiktas da Turquia. O que mais? O Santos acabou de devolver o atacante, o David Washington, para o Chelsea. O clube inglês pediu o jogador de volta por causa da lesão do Delep e a saída do Nicolas Jackson para o Bayern de Munique. Certo? O que mais? Rapaz, eu vou te falar, o David Washington não estava dando certo nem aqui. Imagina como vai ser lá para voltar e tentar substituir o Delap e o Jackson. Bom, negociações em andamento. O Marcos Leonardo, que a gente já falou bastante aqui. O Grêmio está tentando repatriar o William, ex-Corinthians, ele mesmo. Está sem clube depois de ter jogado a última temporada no Fulham, da Inglaterra. O Flamengo trouxe o Jorginho, né? Antes da abertura a gente já falou. E o Adonis Frias e o Vitor Hugo devem entrar na lista do Santos hoje, que contrata mais que tá pouco. Tá vendo, Danilo? Mesmo o Vasco também, né? Contratou agora também com uma questão financeira complicada e está contratando também. Esse é outro ponto. Palmeiras, Santos e Vasco chamam a atenção pela quantidade de contratados no período. Santos e Vasco fecharam 6 contratações cada, enquanto que o Palmeiras contratou 5 e já tinha feito uma janela grande no início do ano, totalizando 12 reforços o Palmeiras. A gente vai falar do Andreas Pereira, que está chegando. Antes vamos falar só do Galo, porque o Galo está tentando um técnico, não conseguiu fechar com o Martim Anselmi, que estava no Porto. E agora continua procurando um treinador. Não está fácil, hein? Porque é outro que contratou pra caramba também. Tem um monte de jogador. A gente viu aí nos jogos recentemente, o jogo contra o Cruzeiro. Entra jogador. Quem tá aí? Tá lá o Biel, tá lá não sei o quê. Mas o time não consegue se acertar. Faz uma temporada bem tímida, né? O Anselmi chegaria como uma solução que provavelmente também demoraria um tempo ali a se acertar. Lembrando que ele não fez uma boa passagem no Porto, não conseguiu nem classificar o Porto no Mundial de Clubes. Então, eu já achava uma aposta arriscada ali, digamos, né? E aí o Atlético Mineiro estava lendo a notícia agora que o Sampaoli volta a ser o nome. Só que o Sampaoli com a janela fechada, meu amigo, eu não sei se ele vai topar. Porque verdade, imagina. Quando ele chega, ele gosta de mudar todo o elenco, né? Então não dá para ter certeza que ele vai topar assumir o Atlético Mineiro agora. Basta lembrar que ele deu entrevista para o Musetti, nosso Musetti aqui, colunista aqui do All Sport. Quando ele disse sobre o Santos, ele falou, não, eu precisava de 3, 4 jogadores desta classe e tal. Então o Sampaoli também não é o tipo de técnico que vai chegar tranquilinho com a janela fechada. Então o Atlético Mineiro está numa situação complicada, também estava apostando suas fichas nas 2 Copas, uma já ficou muito difícil, porque já tomou 2-0 contra o Cruzeiro dentro de casa, e a outra agora é a Copa Sul-Americana. Mas com todo esse elenco, com toda essa grana investida, com os donos da SAF fazendo um novo aporte para poder deixar o dinheiro correr, para ter fluxo de caixa, e aí você apostar
tudo numa Sul-Americana e você está ali numa zona intermediária da tabela do Brasileirão, realmente é um projeto que está saindo muito caro. 9 dias para o jogo contra o Cruzeiro, jogo de volta, Arnaldo. E o Galo está aí sem treinador até aqui. É um ano esquisitíssimo do Galo, hein? Super. Eu gostei dessa observação do Danilo, que o Sampaoli com janela fechada, negativo. Acho que ele nem aceita conversar. É meio sem rumo, né, Tironi? É uma coisa... Eu custo acreditar que clubes façam a troca de treinador num momento como esse da temporada, faltando 3 meses, sem ter a reposição pelo menos engatilhada, sabe? Então, tipo lá... o Cuca não tem mais condição, vamos trocar o Cuca. Mas já mapeamos e sondamos o sucessor. Mas não foi o caso do Atlético, né? Ele abre mão do Cuca e aí passa a sondar as opções depois, né? E não é fácil nesse momento. Ele é um elenco que foi formado mais pela direção do que pelo treinador. Você vê o que está acontecendo no rival, o ajuste agora que o Cruzeiro faz. O Cruzeiro contrata os 2 primeiros jogadores da era Leonardo Jardim, que são 2 jogadores rápidos, atacantes de lado, que o Cruzeiro não tinha investido, fora o Dudu, que não é mais rápido e não é atacante de lado, no início do ano. Então tem uma correção de rota de acordo com o treinador. O Atlético tem um monte de jogador, um monte de grife, não tem time ainda, e não tem treinador. E é complicado, porque as opções nacionais que sempre aparecem, no caso, o Cuca, sobretudo, para essas situações, elas estão rareando, né? Não tem muito quem chamar nesse período. Por exemplo, também ouvi a especulação do nome do Zubeldia, né? Nesse contexto, né? Que passou... Conhece o futebol brasileiro, estava no São Paulo, enfrentou o Atlético recentemente, foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil do ano passado e tal. Mas mesmo assim, esse elenco do Atlético não me parece muito elenco com as características que o Zubeldia gosta, por exemplo. Então vai ficando difícil. É um time que gasta muito, que tem uma dívida enorme e que você sempre espera que no campo esteja à altura do investimento que faz. E esse ano, até agora, tem sido uma completa decepção. O brasileiro é o mais do mesmo do ano passado. Como disse o Danilo, numa Copa praticamente já foi diante do rival. E na Sul-Americana ele tem chance, mas parece ser uma bola única, né? Enfim, o Zubeldia, voltando no nome dele, se for a opção restante, foi campeão da Sul-Americana pela LDU, conhece bastante o mercado sul-americano, poderia ser uma opção se ele topasse. Não sei se ele vai topar. Olha, e quem desembarcou no Brasil agora há pouco foi o Andreas Pereira. Chegou no Brasil para reforçar o Palmeiras, já está regularizado na CBF, já está bidado, já está no bid. Olha aí, chegou a família inteira, todo mundo de Palmeiras, hein? Ele, filhinho, pelo jeito, a esposa deve ser atrás dele. Chegou a turma toda... pode fazer a estreia pelo Palmeiras depois da data FIFA. O próximo jogo é contra o Internacional no dia 13. Andreas Pereira chegando, e a apresentação dele oficial deve acontecer ainda essa semana na Academia de Futebol, se não a mais, uma das mais impactantes contratações dessa janela, o Danilo. Eu acho que é uma contratação, pelo menos no projeto, a gente vai ter que ver como vai se desenrolar em campo, mas no projeto é uma contratação certeira. Por quê? Porque o Palmeiras precisa de um camisa 8, ao menos para revezar com o Lucas Evangelista. E o Andreas Pereira é um grande camisa 8. É um jogador que chega num estágio diferente de outras contratações recentes do Palmeiras. Um jogador que chega num momento mais pronto, um pouco mais rodado, perto dos 30 anos. Já jogou na Europa, já jogou na seleção, já jogou até na seleção da Bélgica na base. Então é o cara que já tem até uma rodagem maior. E o que mais me impressiona nesse sentido é que há 6 meses o Palmeiras estava oferecendo o dobro para contratá-lo. E agora vai contratar pela metade. E dependendo dos movimentos desses últimos dias de janela aí, o Palmeiras pode de repente contratá-lo praticamente sem colocar a mão no bolso.
Claro que é um dinheiro saindo de um lugar para o outro que não vai passar no Palmeiras, mas o Palmeiras vai ganhar um dinheiro com o Kevin, que estava no Shakhtar e foi vendido para o Fulham, e o Palmeiras tem um percentual. O Palmeiras vai ganhar um dinheiro com o Mancha, que estava no Fortaleza e também foi vendido para o Olympiacos. O Palmeiras pode ganhar um dinheiro com a venda do Gabriel Silva, que é um atacante que ninguém mais lembra. Tem várias pequenas operações sendo feitas que podem chegar a 12 milhões de euros. Então, seriam pequenas operações de jogadores que já nem estão mais no Palmeiras, que o Palmeiras poderia pagar. No final, esta temporada, o Palmeiras já ultrapassou os 700 milhões de reais em vendas e está chegando agora nos 700 milhões de reais em compra. Então, realmente é uma operação, para mim, muito boa, uma estratégia boa do Palmeiras. Agora, dentro de campo, a gente não tem a menor ideia de como vai ser. Vai ter que ver se ele vai corresponder. Basta lembrar que o Vitor Roque demorou 2, 3 meses aí para ser influente de verdade no jogo do Palmeiras, então tem que dar um tempinho para ver como vai chegar o Andréas. Mas no planejamento, achei uma excelente contratação. Vamos colocar na tela aí as contratações todas do Palmeiras, que vai dar uma bala. Muita grana mesmo gastou não, né? Investiu o Palmeiras, considerando isso que o Danilo falou, que arrecadou bastante com vendas. Reforços do Palmeiras em 2025. Vitor Roque, 154 milhões. Paulinho, 115 milhões. Ramon Sosa, 80 milhões. Facundo Torres, 74 milhões. Andreas Pereira, 63,5 milhões. Emiliano Martins, 44. Jefté, 38. Carlos Miguel, 35. Kelvin, 32. Mikael, 28. Lucas Evangelista, 24. E o Bruno Fux, que chegou por empréstimo. Tirone, 1% disso você nunca mais me via na vida. Eu também. Opa, mas fácil. Só aí, qualquer um aí. Pô, nunca mais vê. Agora, Arnaldo, e aí, tá bom ou quer um pouquinho mais de contratação, Arnaldo? Eu também acho, como o Danilo, que o Andreas é a cereja do bolo final e que estava faltando, inclusive pela característica, pela experiência, pelo talento. É um baita time. A questão agora, Palmeiras e Flamengo, eu acho que é um outro mundo mesmo, para delírio do âncora. A questão agora, com tanto jogador bom para os dois, é preciso saber que eles, comandantes desses dois timaços, Felipe e Abel, vão lidar com essa responsabilidade de transformar grandes jogadores e caros jogadores em grandes times, né? E, por incrível que pareça, eu acho que o Felipe está conseguindo lidar melhor com isso no início da carreira do que o Abel. O Felipe, ele sabe que o Flamengo, com tanto jogador bom, vai ser cobrado para ganhar e para jogar. O Abel me parece incomodado com essa situação. Porque em anos anteriores, ele tinha também no discurso... podemos dizer assim, a muleta de que outros investiam mais que o Palmeiras, e era verdade. Era verdade, pode ser o Botafogo, pode ser o Flamengo. Esse ano o Palmeiras investiu como os outros, ou mais que os outros, gastou mais em direito federativo que qualquer clube do país, e atendendo todas as carências, posições, características imagináveis por um elenco de futebol. É o ano que ele tem mais. E acho que isso não deveria incomodá-lo, deveria motivá-lo. Eu sei que é mais pressão, né? Quanto mais jogador bom você tem, e a gente falava, né? O Abel, na escassez, a gente já sabe como é que ele é ótimo. E na fartura, né? Esse é o momento da fartura, né? E acho que algumas situações dessa temporada, como a questão da dupla de ataque, que estava há algum tempo junto, e demorou a ser reunida, né, Flaco Lopes e Vitor Roque, causa um estranhamento até, né, em relação, como é que o técnico não teve essa sacada antes? Agora acho que ele tem várias opções, várias situações, até é curioso, né, porque Flamengo e Palmeiras fecharam o elenco, eliminados da Copa do Brasil, até eles têm elenco hoje para 3 frentes. E vai acontecer muitas vezes, como já está acontecendo no Flamengo, de jogador bom não ficar nem no banco, porque não cabe. Não ficar nem no treino no time reserva, porque não cabe. Porque é muito jogador bom. E acho que o Andreas é um deles, é um dos melhores que o Palmeiras contratou. Eu sou muito fã do Andreas, acho ele um excelente jogador. Olha, e no Flamengo, que é outro poderoso do futebol brasileiro, a data FIFA e essa pausa vai ser utilizada para recuperar lesionados, como mostra aí a nossa reportagem aqui no UOL. Tropeçou contra o Grêmio, né? O Flamengo, 1-1 ali,
e impediu o Flamengo de aumentar sua vantagem para o Palmeiras. Então agora ele quer aproveitar a data FIFA para dar uma recalchutada nos seus jogadores, vamos dizer assim. Ele tem 3 jogadores em recuperação. O Alexandro, que tem uma lesão na panturrilha esquerda. O Jorginho, com dores no músculo posterior da coxa esquerda. E o Eric Pulgar, que se recupera de uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Dos 3, o caso mais complexo é do chileno, que está fora dos gramados desde o Mundial de Clubes, né? Ainda assim, o Flamengo faz uma força-tarefa para contar com ele contra o Estudiantes pela Libertadores. Não é tanto problema assim, né? Porque o Pulgar saiu o Pulgar, saiu de cena, saiu o Gerson, saiu o Wesley. E parece que nada aconteceu de muito diferente. O time continua jogando pra caramba, Danilo. Deu uma patinadinha no começo ali, né? Mas agora já tá bem encaixado. O Flamengo tem um elenco suficiente para não sentir tanto essas ausências. De novo, eu falo aqui, hoje, último dia da janela, eu acho que o único buraco que tem é no sistema defensivo, porque tem hoje o Léo Pereira, Léo Ortiz. Aliás, o Ortiz já está até suspenso para a próxima partida. Precisaria, na minha opinião, buscar pelo menos mais um zagueiro para poder ser outra opção, além do Danilo, ou além mesmo do Alexandro, caso jogue improvisado como zagueiro, porque os dois, desde que chegaram, têm enfrentado muitas lesões, pequenininhas, aquelas lesões de 15 dias, mas que são lesões que, se acontecem no momento chave da temporada, com o Ortiz suspenso, ou o Léo Pereira suspenso, ou mesmo um dos dois machucados, pode afetar muito um planejamento que é muito alto, é muito dinheiro envolvido para você não ter uma bola de segurança na zaga. Ainda acho isso pode pesar. Claro que a gente pode chegar em dezembro, o Léo Pereira e o Léo Ortiz terem jogado todas as partidas, sem suspensão, sem lesão, e vão falar, olha só, sobrou, hein? Os caras sobraram. Mas eu acho que poderia ter mais, já que tem dinheiro, poderia ter mais precaução. Agora, tirando isso, o elenco do Flamengo dá todos os tipos de opções para o Felipe Luiz, um grande elenco para brigar por tudo até o final da temporada. Então, eu vou fazer uma pergunta hipotética para vocês. Vamos que o Flamengo tenha todo mundo à disposição. Pulgar, toda essa galera aí que está fora de combate nesse momento. E o Palmeiras também. Então, com todo mundo jogando o que pode jogar. Todos. No máximo do máximo. Posso contar com o Paulinho no Palmeiras? Não, Posso? esse ano não, né? Não, então... Mas o Pulgar também não. O Pulgar pode voltar ainda esse ano, né? Tá, o Paulinho só volta ano que vem. Okay. Então o Paulinho está fora dessa aí. Mas daqui até o fim do ano, com todo mundo na ponta dos cascos, o Arnaldo, qual elenco é melhor? Eu acho que o elenco do Flamengo tem melhores jogadores, mas eu acho o elenco do Palmeiras mais completo. Em todas as posições, mais coberto. Eu acho que tecnicamente o Flamengo tem mais jogadores capazes de desequilibrar, assim. Mas por isso que eu acho que o Palmeiras, pena que o Palmeiras não está na Copa do Brasil, porque eu acho que em termos de revezamento o Palmeiras poderia fazer isso com mais naturalidade até do que o Flamengo. Eu acho o elenco do Flamengo pouco superior tecnicamente, mas acho o do Palmeiras mais completo em número de opções. Danilo. Assino, vou com o relatório, eu concordo 200%. Aliás, já acho isso de outras temporadas, inclusive. Sempre achei que do 1 ao 11, quando você olha, o Flamengo tem mais jogadores técnicos. Mas em quase todas essas últimas temporadas, o Palmeiras tem um elenco mais homogêneo, que você troca sem sentir tanta diferença. Um elenco um pouco mais equilibrado. Galera, isso aí, né? Esse foi o vídeo. Vocês viram a comparação aí de qual time fez as melhores contratações, né? Falou sobre vários times e foi inegavelmente que o Flamengo, na visão deles, foi o time que melhor contratou, né? De fato, e dá pra ver em campo como o Flamengo tá jogando melhor que os times, né? Que todos os times. Né? Escolheu muito bem. Saúl, Jorginho, Samuel Lino, Royal ainda tá se adaptando, mas em breve deve começar a fazer bons jogos. Carrascal também. Então ficou muito claro, né? O Palmeiras também se reforçou bem. O Palmeiras também escolheu bons jogadores. Tem o Andrés agora chegando, mas não temos ainda uma coisa muito concreta ainda, né? Não vimos em campo ainda o Palmeiras fazer aquele jogo de verdade, sabe? Aquele jogo imponente, de fato, contra um grande clube, enfim. Com esses jogadores se destacando ali, a maioria deles, como foi o Flamengo, né? O Flamengo teve um jogo recente contra o Vitória e contra o Inter também, que vários jogadores recentes conseguiram
se mostrar, né? Conseguiram se provar. Saul, Jorginho, Samuel Lino, né? Vários juntos conseguiram se provar. Agora falta o Palmeiras fazer isso. Mas no momento o Flamengo realmente tá com a bola toda, por assim dizer. Agora, quem vai ser campeão, a gente só vai saber, né, daqui pro final mesmo da temporada. Tudo pode acontecer, mas o Flamengo nesse momento está melhor, sim, né, de fato. E vocês viram a opinião dos comentaristas. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês. Agradecimentos também aí ao All Sports, né, créditos na descrição. Se vocês quiserem, né, se inscrever no canal deles também, fiquem à vontade. E é isso aí, até o próximo vídeo. Fui.